amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Hoje, um programa especial para esta quarta-feira de cinzas, onde você, comigo, recebe um frequentador assíduo das bancadas do Gente que Fala como consultor de energia. O Estélio da Cunha está sempre aqui conosco como consultor de energia. Boa tarde, Estélio da Cunha. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa Gente que Fala. Bom, hoje, quarta-feira de cinzas, não é? Nós temos o Estélio, especialista no tema de energia, mas hoje como mestre maçom, grau de iluminação de mago. Anunciei corretamente, Estélio? Sim, mestre, porque o Zancopé é um mestre instalado também, e a lapela dele deixa claro isso no esquadro e no Teorema de Pitágoras, que ele tão belamente expõe ali. Você, para aqueles que nos acompanham pela AltV, sim, mas para aqueles que nos acompanham pelo rádio, você veio hoje com os paramentos maçônicos. Você está com um balandral e também com uma joia de mestre. Com a joia, essa aqui, isso é o colar, né? O colar que a gente chama de colar, é aonde vai então a joia na ponta dele, né? Nesse caso aqui, a joia de capelão seria uma Bíblia aberta. Sim, sim, sim. E é balandral? Balandral. O balandral, ou balandra, Sim. é na realidade uma cobertura que se usa sobre as vestes, né? O maçom normalmente ele se veste de terno preto, camisa branca, gravata preta, sapato preto, né? Mas a balandra é para igualar o que todos nós somos. Nós somos trevas, só o grande arquiteto do universo é luz. Então, mesmo nós estando de camisa branca, nós devemos tomar um cuidado para não disputarmos luz com a própria luz. Você tem aí no seu balandral, na sua vestimenta, não é? Na sua indumentária, qualquer desses termos, né? Você tem alguns símbolos aí aplicados. Isso, esses símbolos ao colarinho, né? Quer dizer, a parte de cima, nós temos então o olho que tudo vê. Se nós formos lá Jeremias, na Bíblia, Jeremias 27, 9, nós vamos encontrar os 7 duplos olhos que vê todas as nossas ações na Terra. E o maçom, ele é aquele que procura caminhar de forma reta pelas suas obras, sem desviar para a direita e para a esquerda, né? Isso, pelo menos, é o que a maçonaria especulativa do século XVII, lá de 1611, né, com Elias Ashmole, estabeleceu, né, que nós, então, iríamos interpretar o Criador de tudo, né, como aquele que tudo vê as nossas obras. Nós temos também os 3 pontos, né? No caso aqui, nós temos os 3 pontos, 3 de cada lado. Por quê? Porque é pela palavra que nós invocamos o grande arquiteto do universo, é pela palavra que nós estabelecemos a verdade, né? E, como disse o Mestre Cristo Jesus, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa é uma condição sine qua para um indivíduo ser maçom, né, se tornar maçom e ser maçom, esse compromisso com a verdade. Os 3 pontinhos é porque significa, na realidade, a trindade, né? E aqueles 3 pontinhos que o maçom coloca na assinatura? Na realidade, os 3 pontinhos na assinatura, após ele dar na sua iniciação o primeiro passo reto, de forma correta, e fazer o juramento no altar perante um mestre, por exemplo, como você, né, que é um mestre instalado, ele vai, então, colocar na sua corrente sanguínea o DNA da maçonaria, da verdade da palavra. Esse DNA, ele mostra para todo mundo nos seus 3 pontos da assinatura.
Estélio da Cunha, você é mestre maçom com grau de iluminação de monge. Hoje é quarta-feira de cinzas. Carnaval já passou. Carnaval é uma festa pagã. Carnaval é uma festa pagã. Carnavales, né? Carnavales. É o nome carnaval desde os etruscos, né? Nós estamos falando aí de 3.600 anos antes de Cristo. Já havia esse período da fanfarra da carne, que é você se entregar integralmente, né, aos prazeres da carne, com muita bebida, com muita comida, com muito sexo, né? Então, isso daí é uma festa pagã que é bem mais antiga do que a própria Bíblia. Naquele período que Moisés caminhou no deserto, nos 40 anos, antes dele receber a tábua com os mandamentos, ele ficou indignado porque todos aqueles seguidores, de repente, colocaram um carneiro de ouro. Pelo menos o filme assim retrata, não é? É o bezerro, né? É, um bezerro de ouro, exato, um bezerro de ouro. Não, ele mandou todo mundo, as mulheres deram livremente o seu ouro e sua prata para fazer aquilo. Certo. Aquilo, né, o que nós vimos no cinema, aquilo seria a representação do que hoje é o carnaval? Não. Não? Não, aquilo é uma adoração a um deus pagão, né? O que acontece? Por que o bezerro? Vamos analisar. Eles tomavam leite da vaca, eles comiam a carne da vaca, eles usavam o couro da vaca para fazer comida, para fazer vestimenta, né? Eles usavam aquele couro mais duro do boi e da vaca exatamente para fazer seus escudos, para proteger. Então, eles viviam da vaca. Sim. Então, a vaca era muito importante para eles por isso. Se você for hoje na Índia, eles estão lá deixando a vaca andar livremente pela calçada. Você não tente tirar uma vaca da calçada. Nem tocar, né? Nem tocar. Em Nova Delhi é intocável a vaca, né? Como o elefante é na Tanzânia, né? Eu já contei para você o caso lá. A gente estava de carro e o elefante lá fez xixi em cima do carro que nós estávamos. Então, um lava-jato. Um lava-jato. Tem que estacionar alguma distância quando ele para na esquina. Exatamente. Não é isso? Exatamente. O elefante se ele estiver lá... na direita, todo mundo vai dirigir pela esquerda. Se ele estiver na esquerda, todo mundo vai dirigir pela direita. Ele para e ninguém toma providência. E ele para e quem para com o carro atrás tem que parar a alguma distância. Alguma distância. Porque se senão for o lava-jato... Né? Se for fêmea... Isso acontece. Então, ali, o que acontece? É muito interessante a gente analisar essa economia da salvação, né? Quer dizer, essa mecânica, né, que o grande arquiteto do universo criou para nos salvar, né? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós somos de origem pecaminosa. Nós buscamos o pecado. Ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, nós vamos buscar o pecado. Nós vamos buscar aquilo que não é, aquilo que é abominável pelo grande arquiteto. Não precisa buscar muito. Não. Ele está aí. O tá difícil é evitar. Exatamente. Então, a economia da salvação, quando Deus coloca para Moisés, né, ele fica Deus desesperado. O grande arquiteto se desespera e diz, só tem um jeito, Moisés, é eu matar essa gente toda. Então ele passa 40 anos, né, andando com o pessoal morrer, né? Que é até uma depuração natural. Depuração, que é, na realidade, o que ocorre. Porque, Zancopé, você como mestre instalado, você sabe muito bem disso, né? A nossa sociedade, ela é pagã. E por que ela é pagã? Porque nós discutimos, esse programa aqui de debate é um típico programa cultura grega. Quer dizer, nós buscamos a sabedoria da Grécia, nós buscamos a sabedoria, essa sabedoria carnal. Eu sei mais do que você, então eu sou mais do que você. Sim. Então, isso é uma disputa que o homem tem. Outra é que nós somos legislados e dirigidos no nosso dia a dia pela força da espada romana, a lei romana. Tanto isso é verdade que o nosso Código Civil é romano, o nosso Código Criminal tem muita coisa de romano, e quando a gente vê um ministro do Supremo Tribunal Federal belamente falando na TV, ele fala um monte de coisa em latim. Sim. Não é verdade? Tá. Duas sociedades pagãs
E nós, o grande arquiteto do universo, nos ensina que nós temos que ter a nossa vida baseada no livro da lei sagrada, no Sefer Kadosh HaTorah, em hebraico, que é exatamente isso. Quer dizer, o rabino ele vai chamar de Sefer Kadosh HaTorah, o livro da lei sagrada. Só que esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é 1/3 do nosso DNA. 2/3 é paganismo puro. Então, nós queremos as grandes orgias gregas, nós queremos os grandes jantares e festas romanas, e nós não tiramos isso, porque 2000 anos é muito pouco tempo de evolução de DNA. Então, quando chega um período desse do ano, fica todo mundo eufórico. Por quê? É 2/3 do DNA do homem ocidental pedindo bebida, mulher, comida, e fora da lei. Você sabe muito bem que na época dos Césares, né, nesse período de uma semana, que era a festa do Carnavalis, né, a carne valeu, né, Carnavalis, os escravos eram liberados, né, para andarem na cidade, beberem, comerem, etc. E aí os patrões, né, patrão no sentido de proprietário, né, patronos, né, no sentido de proprietário, eles usavam máscaras para o seu escravo não ver. Então, quer dizer, a máscara já vem lá da época dos Césares, há 2000 anos atrás. Entendeu? Estélio, já ficou claro que o Carnaval é uma festa pagã. E o que tem a ver a quarta-feira de cinzas? De repente apaga toda essa festa pagã, termina? O que é cinzas? Então, isso é muito importante. Existe um livro, no livro da Lei Sagrada, na Bíblia, né, existe um livro, que é o livro de Jonas, né? Então, Jonas foi aquele cara que o grande arquiteto do universo chegou e disse: Jonas, você vai até Ninive, vai pregar lá para o pessoal, e aquele pessoal lá vai se converter, e eu vou perdoar todos os pecados daquele pessoal. E Jonas diz: mas, meu Deus, aquele pessoal é pagão, aquele pessoal não lhe conhece. E começa Jonas a botar uma grande dificuldade, né? A ponto que ele chega a cair nas águas e chega a ficar 3 dias na barriga de um grande peixe, que depois ele é vomitado. Mas ele chega em Ninive, anda para cima e para baixo em Ninive, pregando o livro da lei sagrada, pregando a Bíblia, pregando os ensinamentos de Abraão, de libertação. E o que o rei, toda a população e até os animais fazem? Se vestem de sacos e se cobrem de cinzas. Então, quando você se veste de saco e se cobra de cinza, você vai para a situação mais humilde que você tem. E perante essa situação, eles clamaram ao Senhor pelo perdão dos pecados. E o Senhor, nosso Deus, concedeu perdão a todos. A ponto que Jonas ficou até depressivo, né? Jonas foi para debaixo da árvore e disse: meu Deus do céu, o Senhor perdoou esse monte. E isso para mostrar para a gente que existe o exemplo que Deus vai nos perdoar todos os pecados se nós formos sinceros de coração. Ou seja, a cinza é para marcar essa sinceridade que o nosso coração foi para uma forma humilde de pedir ao Senhor nosso Deus que nos liberte dos nossos pecados. Estélio, o Brasil é um país essencialmente católico. Naquela época que era proibido declarar outros credos, né, o Brasil tinha 98% de católicos. Aí descobriu-se que não era bem isso, mas ainda 50% dos brasileiros professam ou confessam, sei lá como o termo correto que eu posso usar aqui, mas se declaram católicos, né? Isso, então, a nossa tradição, a tradição do brasileiro, o conhecimento religioso do brasileiro dentro do catolicismo, nos mostra tudo isso, né? Carnaval, cinzas, depois vamos para a Semana Santa, mas isso não existe em outras... Não, o carnaval existe em todos os lugares, em períodos não como o nosso, mas existe. Você vai aos Estados Unidos, tem o Mardi Gras, né? Que é conhecido Mardi Gras, que também é a palavra francesa, que a civilização... Mas lá são os protestantes, então a origem do protestantismo vem da Igreja Católica, a dissidência de lá. Exatamente. Então, o que era bom, né? O que era bom eles mantiveram. Teoricamente, nós somos 2/3 profanos. Né? Teoricamente, quando Lutero fez a reforma e tal, e divergiu de Roma, né?
Então tem algumas coisas boas que foram mantidas. Presta atenção, boas teoricamente, eu estou dizendo... Carnavales, né? Sim, Quer dizer, sim, a carne vale. sim. Então, o nosso DNA está na carne. Sim. 2/3 da nossa carne é buscando o prazer Sim. carnal, né? Então E você o está carnaval falando, é isso. você está falando de cristãos. De né? cristãos. De cristãos, Isso é que é uma coisa muito interessante, que nada é mais alegórico, né? E simbólico do que a Igreja Católica Apostólica Romana, não é isso? Sim. Quer dizer, lá tem tudo que você imaginar tem lá dentro, tá? Então, a própria Igreja, ela já prepara, tendo em vista a ressurreição do Senhor, né? Que é o que é a nossa religião? O que é o cristão, né? O cristão é aquele que acredita na ressurreição do Cristo Salvador. Sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Não é apóstolo Paulo, Sim. né? Então, o apóstolo Paulo coloca, sem a fé na ressurreição, a nossa fé é vã, tá? Então, o que a igreja já nos prepara? A igreja nos prepara para isso, né? Quer dizer, nós vamos ter os 3 dias de carne, e aí nós vamos ajoelhar perante o nosso Deus, e como o rei de Ninive, nós vamos nos cobrir de cinza. É por isso que em algumas cerimônias ainda se faz a cinza, a cruz na testa. É importante, né? Aqui Sim. na testa. Essa cruz é importante, a cinza. Normalmente, aquele que é realmente católico, apostólico, romano, faz tudo direitinho, ele pega... tem o Domingo de Ramos, né? O Domingo de Ramos é uma coisa muito importante para o católico. Por quê? Porque, como disse o profeta Isaías, ele iria adentrar em Jerusalém sobre um burrinho e aclamado pelos ramos que seriam jogados no chão e comemorados a ele, né? Acenando então, com acenando ramos. para ele. Então, esse ramo, na realidade, é bom que você guarda, aí você queima ele, né? Quer dizer, foi os ramos que o padre benzeu lá na missa de Domingo de Ramos, né? Sim. Muito bem. Uma semana antes da Páscoa. Para esse ano é para a próxima Páscoa, Sim, né? Você isso, vai guardar isso. aquilo. Então você vai ali torrar direitinho, Mas vai fazer aqui, a cinza. no calendário católico, nós temos Domingo de Ramos e logo na sequência a Páscoa. Né? No calendário católico que nós temos... No calendário. Primeiro é o Domingo de Ramos. Estamos iniciando a Quaresma hoje. Isso. Aí, Vai ter o semana Domingo de antes da Ramos. Páscoa, Isso. nós temos o Domingo Por quê? de Ramos. Porque o Senhor ele entra em Jerusalém para ser recebido como Salvador. Sim. Aí é que vem a grande discussão, né? Os judeus achavam que era um salvador militar e ele salvador dos pecados, né? Quer dizer, por isso que o livro de Jonas é tão importante. E eu até lamento muito, Zancopé, que o pessoal aí, Abadide, né? Lá do ISIS, né? Do Estado Islâmico, eles detonou o templo, a igreja, né? Sim. O templo, né? Ou a construção que tinha os restos mortais, o ossário do profeta Jonas, né? Que Jonas é muito importante. Ele dá uma mensagem para a gente que, se você realmente for sincero no pedido do seu perdão, Deus vai lhe conceder essa misericórdia, né? Porque senão seria uma coisa, já pensou? Você está encarnado, não pode mais se arrepender, então o processo de vida é um processo de pioria contínua. Já que eu sou pecador, você é pecador por mais 1000. Não tem aquele negócio, morto por 10, morto por 1000, né? Sim. Eu falei morto aqui, mas a gente usa um outro termo, não é verdade? Então, é muito importante a gente entender essa mecânica que a gente chama de economia da salvação, do grande arquiteto do universo. Ele nos coloca assim, olha, se você se arrepender realmente de coração, como a turma lá de Ninive fez, eu estou disposto a perdoar vocês. Mas depois vá e não peque mais, que é exatamente a frase que dizem que Cristo Jesus falou para aquela mulher, né, que traía o marido às vistas, né? Dizem que isso daí não aconteceu, né? Não aconteceu. Uns dizem que esse lance foi colocado no final do Evangelho de João, porque era necessário ter 3 vezes Deus usando o dedo para escrever. Uma vez ele usou nas tábuas, outra vez ele usou na parede da Babilônia, né, do palácio da Babilônia, para o neto de Nabucodonosor, né, e a terceira vez o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, escrevendo na terra. Então tem que ter os 3 sempre. Sim.
tem que ter a trindade, né? Mas um detalhe interessante quando você aborda aí o assunto, né, de religiões, porque estamos começando um novo período, que é o período da quaresma. Período de resguardo, não se come carne, o jejum. O jejum foi muito mais rigoroso em outras épocas, né? Hoje é sexta-feira, evita carne, né? Sim, por quê? Então, na realidade, a palavra carnavales, né? Há algum tempo atrás, nós somos contemporâneos, então quando a gente era criancinha, a gente não comia carne na quarta-feira de cinzas e depois nas sextas-feiras durante a quaresma. Hoje a quarta-feira de cinzas foi esquecido para jejum, mas a sexta, alguns ainda... A tradição, ela começa, vocês que estão nos assistindo, talvez já tenham visto uns peixinhos em automóvel, né, por aí, né? Isso em grego é chamado Ischitos, né? Que é Jesus Christus, Salvador de todos nós, né? Ischitos em grego. Tá? Então, a importância de comer o peixe na sexta-feira não é porque a carne faz mal, mas é lembrar da carne do Senhor, né? Então, na realidade, era servido o peixe. A última ceia que o Senhor teve com seus apóstolos junto do lago de Genesaré, ele fazia um peixe, ele cozinhava um peixe, e Pedro nu no barco, João então fala, Pedro, veja, é o Senhor. E ele se joga e chega junto do Senhor e ele divide aquele peixe, o Ischitos, né? Então, a importância desse peixe é a gente saber que nós estamos com o corpo do Senhor à mesa de todos. Uma vez que você não pode, contra, né, contra a doutrina da igreja, nós darmos graças ao pão em casa, né? A gente não faz isso, né? Levanta o pão, isso quem faz é o padre, porque é o presbítero, né? Que ele é consagrado. Nem nós, maçons, né, fazemos isso, né? Mas o peixe nós podemos fazer. Por quê? Porque foi aquela ceia que o Senhor teve dessa forma, a última ceia com os apóstolos. Da onde ele tirou, eram 7 apóstolos, então uma loja nossa sempre começa com 7 maçons, e ele tirou de dentro do lago 156 peixes, né? Desses 153 peixes, aonde o 1 representa o grande Criador do universo, aonde o 5 seria o homem perfeito, o maçom, e 3, a Trindade Divina. Estélio, hoje nós assistimos no mundo atos de intolerância. Hoje, né, praticantes do Islã se comportam da mesma forma que praticantes do catolicismo na Idade Média se comportavam, né? Então, não tem segredo o que acontece no mundo hoje se nós revisarmos a história. Essa discussão toda, e a gente chega à conclusão de que tudo isso, as duas religiões, né, lutam por angariar mais fiéis e arrecadar mais dízimo. Né, mais dízimo, né? Quanto mais... Isso. Então, apesar das inúmeras religiões que existem, os oponentes são o catolicismo e o Islã, né? O católico e o islamita. Isso daí, a grosso modo, para fazer né, para não me prolongar mais, é uma discussão de que o Messias chegou e o outro que o Messias não chegou? Não. Nós temos primeiro que entender o que é esse fenômeno de Mohammed, o profeta, né? Um só Deus, Alá, um só profeta, Mohammed. Mohammed é um fenômeno do ano 600 depois de Cristo. Então, eles estão vivendo, como você falou, 1400. 2000, menos 600 dá 1400. Eles estão nas trevas. Eles estão exatamente como nós cristãos conhecemos as trevas. O 1500, 1600, 1700 começa o iluminismo, tá? Então, nós acreditamos que o iluminismo deles será a conversão ao Cristo, né? Até mesmo porque é inaceitável na estrada de Damasco, né, que tem o início da igreja, é a estrada de Damasco. Hoje é dominada pelo exército aí, islâmico, esse ISIS da vida aí, né, que enterra criancinha viva, que crucifica criança de 7 anos de idade.
Então, o que acontece? O Senhor está para voltar. Quando é que o Senhor voltará? Agora eu vou responder a segunda parte da sua questão. O Senhor só voltará quando todo israelita de Israel estiver convertido a Ele e aceitá-lo. Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel e de toda a humanidade. Isso está acontecendo, esse processo existe. Os messiânicos estão aí. Hoje já tem 1,5 milhão de cristãos, judeus que acreditam em Jesus como Messias, né? Yeshua HaMashiach, né? Em Israel. Por quê? Porque tem uma determinada passagem no Evangelho, né? Lucas e Marcos, aonde Pedro olha para trás, olha para Jerusalém e fala: mestre, como é bonito o templo. E ele fala: não ficará pedra sobre pedra, e só me verão de novo, quando disserem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Uma porta, uma janela, um templo que abriram pra gente. Um mundo que eu não imaginava, que eu me descobri. O que a gente faz aqui é encontrar vocação e lapidar talento. O Instituto Criar causa transformação. O idealizador desse instituto é o Luciano Huck. Desde 2003 nós estamos funcionando. Com a missão de inserir jovens de baixa renda no mercado de audiovisual. Já passaram por aqui 1.350 jovens. Durante o programa de formação, todos os jovens recebem uma bolsa-trabalho de um salário mínimo para que eles possam se dedicar exclusivamente à formação integral. Além disso, todo o transporte e alimentação. Quando eles entram, passam no processo seletivo, eles já fazem opção pela formação técnica que eles vão receber aqui. Nós oferecemos 11 oficinas técnicas em todas as disciplinas que compõem o audiovisual, para cursar durante 1 ano no seu programa de formação. E todos os 150 jovens participam das oficinas socioculturais. Essas oficinas têm um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens como cidadãos, como seres humanos e como transformadores sociais. Depois do Criar, eu evoluí profissionalmente e na minha vida pessoal mesmo eu aprendi a respeitar o próximo. Tem uma formação do olhar, de você passar a enxergar o mundo através de outras perspectivas. O Instituto funciona como uma produtora. Nós temos um estúdio-escola. São 3.500 metros, 2 estúdios, uma marcenaria completa que funciona na nossa oficina de cenografia. Temos um estúdio de áudio, uma biblioteca com mais de 6.000 itens. Nós temos uma área de inserção que é ligada a todas as agências e produtoras e emissoras de TV. E nós procuramos encontrar oportunidades de prática profissional para cada um desses jovens. A nossa média anual de inserção é de 70% a 75%. Eles chegam como estagiários, mas eles vêm muito preparados já. 80% das pessoas que vieram como estagiários do Instituto Criar foram efetivadas. O mundo ele é muito amplo e a diversidade é que faz com que ele fique interessante. E a gente busca formar aqui não só profissionais, mas também bons cidadãos. Para que esse mercado seja um mercado mais humano. Faz a gente acreditar que um mundo melhor é possível.
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso convidado de hoje, Estélio da Cunha. Vocês estão habituados a acompanhar o Estélio aqui como consultor de energia, mas hoje ele aparece como mestre maçom com grau de iluminação de mago. Mago Estélio da Cunha. Estélio, você profere palestras sobre esse tema? Com certeza. A Projetiva, a nossa empresa de consultoria empresarial, ela monta estruturas organizacionais competitivas baseadas na árvore da vida. Né? Quer dizer, que é todo o conceito da cabala dentro da empresa. As pessoas, normalmente, elas querem saber o segredo dos judeus. Sim. Judeu... Porque eles alcançam sucesso. Né? Então, você vê, 1,7% da população mundial é judaica e eles controlam 43% do fluxo de caixa mundial. Né? Tem alguma coisa estranha aí, né? As pessoas perguntam. Então, os judeus, né, quer dizer, eles têm uma vida muito íntima com o seu rabino, com o rabinato da região, né? É uma coisa muito integrada, né? O judeu, ele realmente respeita o sábado, né, o sabat, como o dia em que Deus descansou, abençoou e santificou. O rabino tem uma importância muito grande na discussão dos problemas do dia a dia. Aí é o Talmud, né? Quer dizer, você estuda a Torá e você se aprofunda no dia a dia no Talmud. Deixa eu interromper, você fala sobre o sábado, mas são 7 dias, né? Sábado ou domingo? Na realidade, nós consideramos, né, nós aqui, católicos do Brasil. O Brasil é um país católico. O primeiro ato do Brasil foi uma missa presidida por um jesuíta e uma cruz colocada na praia. E esse foi o primeiro ato do Brasil, não é verdade? Muito bem. Nós chegamos ao ponto de chamarmos os dias da semana de forma diferente. Né? Nós não chamamos Sunday, dia do sol. Sim. Né? Nós não chamamos. Nós chamamos de Domini Day, dia do Senhor. Né? Sim. Dominus Day, dia do Senhor. Aí, na segunda-feira, nós não chamamos de dia da lua, Monday, né? Lundi, em francês. Nós chamamos de segunda-feira, o segundo dia depois da ressurreição, da aparição do Senhor. E vamos assim para terça-feira. Quarta-feira nós não chamamos de Mércoles, né? Quer dizer, dia de Mercúrio, nós não chamamos. Nós chamamos de quarta-feira mesmo. Então, nós passamos o dia inteiro, nós, católicos, apostólicos romanos, do Brasil, porque se você for na França, é um outro calendário, se você for na Inglaterra, é um outro uma outra denominação. Denominação, né? Monday, Tuesday, na Argentina, Na Argentina, né? Não precisa ir muito longe. Na Argentina já é outra denominação. Ficamos esperando o dia do Senhor, o Dominus Day, né? E existe uma bula papal do Papa João Paulo II, São João Paulo II, do ano de 84, 86, ou 84, 86, onde ele coloca que é certo nós preservarmos o dia do Senhor, mas termos sábado guardado no nosso coração. Tá? O judeu não vê assim, né? O messiânico não vê assim, o adventista não vê assim. Sim. Né? O adventista ele é radical nesse ponto de respeitar o sábado. Nós não fazemos isso. Nós vamos domingo à missa e achamos que fizemos toda a nossa devoção ao Senhor nosso Deus,
ao Filho e ao Espírito Santo. Você me lembra agora uma música do Cláudio Fontana, todo brasileiro, né? Domingo na missa e sexta no terreiro. E sexta no terreiro. Isso é uma coisa interessante, Zancopé. Eu volto sempre a essa tese, porque dentro das organizações você tem que tirar esses cancros, né, essas pedras de tropeço dentro das organizações que levam a um mau resultado. Tá? Então, você, em uma organização, em uma mesa, você tem todo tipo de energia possível e imaginário. Você tem aquele pessoal que é do candomblé, que arranca pescoço de galinha na mesa, e eu vou lhe dizer, eu muitos anos trabalhei na Inglaterra, atendi a África de língua inglesa durante 7 anos na minha vida, e muitos vinham para os workshops que eu dava de gestão competitiva, né, competitive management, né, eles deixavam no chuveiro do seu quarto do hotel o trabalho com o pescoço arrancado e tinham tomado sangue, tinham colocado sangue na testa, nas mãos e nos pés antes de vir para a reunião. Sim. Entendeu? Então, eu sei disso. Tá? Da mesma forma que eu sei que lá em Kuala Lumpur, né, na Malásia, o chinês é cristão e não aceita estar do lado de uma lei que é muçulmano radical. Então, ele tem medo de dizer que é cristão para não ter a mão cortada. Tá? Isso dentro da organização é mundial, só que dentro do Brasil ela é multifacetada. Você tem o adventista, você tem a Igreja Universal aí do Bispo Macedo, né, que agora está virando uma casa de Salomão. Né? Você olha, liga a televisão, aí você diz, um rabino na televisão? Eles nunca estão em televisão, mas não é um rabino. É que o cara está de kippá, tilite, né? É tudo ali, e o templo é de Salomão, está cheio de menorá. Né? Nós estamos entrando agora na fase onde se aboliu a cruz, né? O crucifixo, né? Porque o evangélico ele era radical. Né? Ele chegava para um católico e dizia, Cristo não está na cruz. Não era isso? Sim, sim. Tá? Você é um herege, porque você mantém Cristo na cruz. Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição, nossa fé é vã. Então, a cruz tem que ser lisa. Agora não é uma cruz, agora é menorá. É candelabro de 7 braços no altar, ou não é isso? Tá? Então, isso vai para dentro da organização e vocês não têm ideia de como isso atrapalha o dia a dia energético do negócio. Daí porque você tem que levar um instrumento para dentro da organização que ele é totalmente neutro, que é a árvore da vida cabalística. Né? A cabala não é religião. Sim. Né? A cabala é como o Senhor nosso Deus apresentou a Abraão a economia da salvação. Tá? Então, existe o mundo da emanação, existe o mundo da realização, nós estamos no mundo da realização, ninguém é capaz de criar nada, criar com E, não é com I, criar. Ninguém é capaz de criar nada, nós aqui só transformamos. Né? Quem emana é o plano da emanação, tá? O Ein Sof, o infinito. Tá? Então, o que o rabino faz com uma propriedade milenar? Porque aí nós temos que dizer que é milenar. Você que nos ouve, quando vê um rabino de barba bem fina, assim, rala, andando pela rua, passe e dê realmente uma reverência a ele, porque ele merece, porque ele é um levita. Ele teve o dedo de Deus sobre a sua própria tribo. Isso é uma coisa muito importante. Nós respeitarmos essas nossas tradições. Lembre-se, 1/3 seu é judaico. 1/3 é romano e 1/3 é grego. Então, você agora vai entrar nos 2/3 daí do carnaval, mas depois você tem que voltar para 1/3 do senhor. Né? Então, nós entramos na organização e nós acertamos isso. Então, nós sabemos que uma organização ela é, para o seu cliente, um plano de emanação de solução. Seria, para traduzir aqui no nosso dia a dia, eu olhar alguém que vai muito bem no seu negócio e falar, por que o meu não vai? Exatamente, exatamente. Por que eu não dou certo? Porque eu não dou certo, porque eu não paro no emprego. Sim. Porque eu não paro no emprego. Ou porque eu tenho um emprego, mas sou extremamente insatisfeito. Poxa, hoje você vai... Quem fica em fila de banco para fazer pagamento, você só ouve reclamação.
Eu desafio alguém mandar um SMS agora aqui para a TV, para a rádio, dizendo: estou na fila para fazer um pagamento no banco e estou feliz. Não tem. Por quê? Porque o objetivo do banco não é ser solução para o cliente. Então, o plano de emanação do banco é o seguinte: lucro para o acionista. Tanto assim que o momento mais importante para o banco é quando ele divulga o resultado de lucro. Sim. É o momento mais importante dele. Ele nunca vai divulgar um resultado de satisfação. Ele não chega e diz assim: os clientes do Bradesco estão 93% satisfeitos. Não. O Itaú é o segundo maior em índice de reclamação no PROCON. Então, existe uma distância muito grande entre o que é a emanação, quer dizer, a existência daquela organização está ali para atender às necessidades, e aqueles que vão buscar aqueles produtos e serviços. Entendeu? Pega o exemplo da Apple, da Macintosh, antiga Macintosh Apple. Pega aí, o pessoal lançou o Apple 6 e 6 Plus, vendeu 75 milhões, é como se toda a população da França comprasse um iPhone naquele dia. Aí sobrou 78 bilhões de dólares no caixa, o cara já tinha 300 bilhões. Por quê? Porque o pessoal lá acorda de manhã e eles sabem que eles têm que emanar solução para quem vai usar. Por que o programa Gente que Fala está no ar há tanto tempo? Por quê? Porque a gente chega aqui e a gente diz exatamente a reclamação que sai do nosso coração. Ninguém senta do seu lado, há 12 anos, talvez, nós façamos o programa. Né? Não, aos 15 anos. Aos 15 anos do programa. Com uma interrupção, isso. Mas... Isso. Então, ninguém senta aqui e diz: eu tenho que dar uma opinião politicamente correta, eu não posso dar uma opinião que vá contra o patrocinador do programa. Não é isso? Todos têm liberdade de se expressar. Todos têm liberdade. Então, é esse coração que emana a verdade. Aí eu volto ao início do programa. Conhecerás a verdade vos libertará. Tá? Então, quando nós vamos numa organização e nós dissemos: gente, presta bem atenção, nós montamos a árvore da vida da empresa de vocês. Existe uma distância muito grande entre o que a gente emana e entre o que é realizado junto ao cliente. Tem uma hora que o cliente vai trocar de árvore de vida. Sabe? Porque cada empresa está pendurada em um monte de árvores de vida. Sim. Presta atenção. Você tem uma empresa lá que vende o seu cheeseburger e o seu milkshake no final de semana. Tá? Olha de quanta gente você depende. Do camarada que faça o pão legal, né? E faça sempre direitinho, do pessoal que a carne... Que tempera a carne. Que tempera a carne. Você depende de um monte de coisa. Aí você diz: mas o mundo ocidental criou a ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000. ISO é uma outra coisa. Se você escrever um procedimento operacional padrão, que é o termo que eles usam, procedimento operacional padrão, que não satisfaça ao cliente, mas que o acionista esteja contente, aquilo vai rodar assim indefinidamente. Quer dizer, indefinidamente nós vamos ter, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a Gol. A Gol, quando ela entrou no mercado brasileiro de aviação, todo mundo queria voar a Gol porque era 25%, 30% mais barato do que a TAM, que voava na época, Na época tinha Varig, tinha VASP. Tinha Varig não, mas tinha VASP. Tinha VASP, não é verdade? Transbrasil. Isso. Era um mercado fértil. Aí ele entrou ali e dava a barrinha, o que a barrinha de cereais barrinha e um suco. De cereal e um suco. Tá? E ninguém reclamava por quê? Era mais barato. Porque era mais barato. Aí, o que ela começou a ver? Puxa, eu ando cheio pra caramba. A TAM também anda cheia pra caramba. Só que a TAM está 30% fazendo mais lucro do que eu. Continua na barrinha e aumenta o preço. Não foi isso que aconteceu? Exatamente. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? A população inteira se voltou contra as empresas aéreas. Né? Porque todo mundo chegou e disse: gente, o brasileiro vai andar de avião de qualquer jeito. Tendo cadeira, o cara senta. O certo mesmo era ser assim, embarque automático. Fica o comandante e o copiloto trancado, o pessoal entra e senta igual ônibus.
Ou não é, esse não é o pensamento deles. Exatamente. Esse é o pensamento deles. Só não é feito porque a Agência Nacional de Aviação ainda regula uma coisa ou outra de segurança, que se bobear, fica a cabine dentro do terminal, cada um entra e vai pagando com cartão de crédito no banco. Estélio, estamos na quarta-feira de cinza. Agora uma pergunta que eu estou nesse nosso bate-papo fantástico aí. Nós estamos no calendário religioso. Carnaval é um calendário religioso. O calendário que nós temos aí foi idealizado, foi organizado pelo Papa Gregório. Né? Ele convocou os físicos, astrônomos e tal. O Gregório resolveu aquele tempo que ficava backlog. Porque a igreja sempre determinou o tempo, mas aí ela chegava, esse ano tem 4 meses mais. Né? Sobraram 30 dias do ano passado, mais 30 do ano retrasado, então acrescentamos 60 dias nisso. Aí o padre Gregório resolveu organizar. Por que o calendário da igreja não coincide com o calendário civil? Explico, o calendário civil começa no dia 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro. E nós temos a festa móvel. E aí as festas móveis são da igreja. Carnaval é móvel, Páscoa móvel. Porque quem fez o calendário foi a igreja, o calendário da igreja é móvel e o calendário não coincide com o calendário civil. Vamos voltar às nossas origens judaicas. Né? Então, no início, judeus, na maioria fariseu, se tornaram cristãos. Tá? Paulo é que foi atrás dos gentios, né? Gregos e etc., mas, preste atenção, Paulo era um fariseu. Tá? Fariseu da tribo de Benjamim, é um cara radical. Então, nós seguimos a Páscoa judaica. Nosso Senhor, ele ressuscitou no domingo após a Páscoa. Né? Sim. Então, nós acabamos tendo que trazer para dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, esse calendário lunisolar dos judeus. O lunisolar dos judeus, ele leva em consideração os 2 equinócios, né? Então, se estabeleceu que a Páscoa, Pechá, né, a passagem, que é o ponto mais importante do calendário judaico, né, ele seria estabelecido ali entre o dia 22 de março e 24 de abril, que é onde ocorre o equinócio de outono para nós, né? E de outono... De primavera para eles. Para o hemisfério norte. E o solstício é inverno e verão. E o equinócio de outono para nós. Tá? Sim. Então, nós ficamos nesse equinócio de outono. Tá? Então, o que a igreja fez? A igreja criou uma coisa chamada lua eclesiástica. A lua eclesiástica ela foi criada... no sínodo de Niceia em 345. 335. 324. Século IV. 324. Lá foi criado a tal da lua. Então é assim, como é que funciona? Você pega o equinócio, né, tira 47 dias, que são os 40 dias de quaresma do Senhor e mais a semana que ele passou em Jerusalém, né? E você estabelece ali a terça-feira e a quarta-feira de cinza. Então, a terça-feira de carnaval, ela vai marcar o quê? O dia da carne, que você pode tudo. Tudo você vai poder fazer para cá, mas depois você vai pedir perdão e vai ficar 40 dias em quaresma. Sim. Hã? Perfeito. Entendeu? Entendi. Então, aí, se você entrar no Google, né? Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que a igreja tem isso detalhado, essa lua eclesiástica, né? Tem detalhado até o ano de 2026 já. Já está com o calendário preparado até 2026. Mas é muito importante também vocês saberem o seguinte, o nosso querido Papa Gregório, lá em 1543, o que ele fez? Ele chegou e disse, muito bem, por decreto papal, de 5 de outubro até 14 de outubro,
não existem mais. Nós vamos sair do ano do dia 4 para o dia 15. Não, mas é isso que eu estou dizendo. A igreja determinava, olha, sobraram 30 dias neste ano que a gente acrescenta. Sobraram, agora, o calendário judaico... Não tem mais, vamos encolher 10 dias. Tem mês que tem 28 dias, tem mês que tem 30 dias. Sim, tá? O judaico. O judaico. Né? O judaico. Mas nós não acompanhamos, porque a gente não acompanha a lua. Né? Sim. Agora, isso talvez seja uma informação importante. Tem tempo ainda? Temos. Tá, é interessante. Por que os judeus, eles acabou? Não. Continua com essa explicação. Por que os judeus, eles utilizam a lua? É um negócio legal entender. Por quê? Porque eles pegavam 3 levitas, no caso, né, 3 sacerdotes, e ficavam acompanhando a lua. Enquanto quando os 3 chegavam e diziam: ontem não teve lua e hoje teve um pequeno traço no ocidente, é lua nova. Então, eles começavam a marcar dali. Então, é muito interessante isso, porque os egípcios não faziam assim. Os egípcios faziam pelo sol. Por isso que toda a construção egípcia faraônica, ela tem o famoso obelisco, que tem aqueles triângulos lá em cima. Aqueles triângulos em cima do obelisco é para dar o ângulo da sombra do sol. E pela sombra do sol, eles sabiam onde eles estavam. Se já era momento que ia ter cheia no Nilo ou não ia ter cheia, se era momento para eles guardarem mumos ou não guardarem, se era momento para eles plantarem ou momento para colher. Eles sabiam por isso. Estélio da Cunha, qual é a tua obediência? A minha obediência... aqui no Brasil... Ou tua potência no Brasil, dizemos no Brasil potência. É a grande loja do Brasil. Grande loja do Brasil. Mas eu fui iniciado no Reino Unido, em Lancaster. Eu sou um Lancastrian. York. Lá é rito de York. Rito de York. É um pouco diferente do rito de York nosso, mas é rito de York. Vai traduzindo, vai mudando. Vai mudando, vai se adaptando. Né? Vai se adaptando. Estélio, eu agradeço a gentileza da tua presença nesta quarta-feira de cinza aqui conosco no Gente que Fala. É extremamente agradável conversar contigo, ouvi-lo, é muito significativo e proveitoso. Muito obrigado, Zancopé, mestre instalado aí. Pedimos a sua bênção. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, 12 horas. Gratos, até lá.